Bom, pessoal, voltamos. Vamos continuar um pouquinho falando sobre função. Você deve se lembrar de trabalhar com o domínio de uma função. O que é isso? Domínio é quem manda. Quem manda é que domina, não é? Beleza. O domínio ele é formado pelas nossas variáveis independentes, aquelas que não dependem de ninguém, que é o nosso x. Se ele não depende de ninguém, ele é que manda nessa parada, ele forma um conjunto que a gente vai chamar de domínio. A gente utiliza a letra F para poder representar uma função. Só a letra F? Não, pode representar qualquer letra. Geralmente a letra F, ok? Você vai ver outras vezes a gente usando outras letrinhas para diferenciar quando a gente estiver falando de várias funções. Em geral, a letra F. Se a gente estiver usando o F, eu represento o domínio da minha função F como sendo D de F, certo? A maneira mais comum, mais bonitinha é D de F. Ah, eu trabalhando com a função H, D de H. Ah, trabalhando com a função G, D de G. Ou simplesmente um Dzinho de domínio. Ok? Esse Dzinho de domínio, se eu quisesse utilizar a ideia de conjuntos que a gente acabou de ver, seria igual, abre chaves e coloca quais são os números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, os números que pertencem ao nosso domínio. Tudo bem? Além do domínio, nós temos também o contradomínio. Quem é o contradomínio? O contradomínio, ele é todo mundo que pode estar no Y, não é necessariamente o Y, certo? Por exemplo, voltando na nossa situação do táxi. O taxista poderia falar, por exemplo, que ele faz viagens que variam de R$6,20 até R$100. Necessariamente ele vai cobrar todos os valores existentes aqui dentro, 6,21, 6,22, 6,23, 6,24, 99,90, 99,91, 99,92 até o 100? Não. Ele não precisa cobrar todos os valores existentes. A gente está dizendo que os valores que ele vai cobrar estão aqui no meio. E o taxista não vai fazer uma corrida superior a R$100, por exemplo. Certo? E nenhuma corrida inferior a 6,20, que seria 1 quilômetro. Então, a gente diz que o contradomínio é formado por todos os números que podem estar nesse nosso intervalo aqui. Beleza? Assim como no domínio a gente tem uma representação usando letras, aqui no contradomínio a gente tem um CD. CD, contradomínio da função F, ou simplesmente o CDzinho aqui. Se eu quisesse representar como um conjunto, eu poderia colocar, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Eu poderia dizer que o meu conjunto D, contradomínio de F, lembra da representação usando colchetes? Eu posso dizer que ele está indo de 6,20, sendo que ele pode ser 6,20, então estou usando o colchetezinho para cá. Até, isso é um ponto e vírgula, tá, gente? Desculpa a feiura, parece um J, perdão. Ele está indo até o 100. Sendo que esse cara aceita valores de 100. Então, colchetezinho fechado para cá. Perdão, gente, tá horrível isso. Desculpa, mas a ideia é essa. Fizemos isso pra caramba na sala de aula, você deve lembrar disso. Tá bom? Vamos continuar. Além do contradomínio, nós temos algo chamado de imagem. O que é a imagem? A imagem são os valores. A imagem são os valores que correspondem ao resultado que eu estou obtendo na minha função, realmente aos meus valores do Y, certo? Então, assim, se ali no contradomínio eu tenho os valores possíveis, aqui eu tenho os valores exatos. Então, por exemplo, quando a gente fez aquela tabelinha, aqueles resultados que receberam uma flechinha, receberam uma setinha,
eles são os valores que são chamados de imagem. Tudo bem? E a gente pode representar a imagem como sendo IM, de imagem de F, ou simplesmente IM. E aí a gente pode até colocar eles assim, mas o ideal seria colocar, se eu quiser representar o conjunto, entre chaves. Aí eu vou pontuando quais são os números, por exemplo. A gente nem lembra mais, era 4, 6 e 20, 7 e 60, esqueci. Mas aqueles valores que apareceram na tabelinha lá atrás, tá bom? Olha só que bela representação. Aqui não é mais a nossa situação problema. Eu tenho aqui uma função que está um valor de y, que é dado quando você pega e dobra o valor de x. E aí, isso é uma função? Pela nossa definição, todo valor de x tem um único correspondente no y? Sim. Né? Você pode ver pela setinha que cada um tem um correspondente. Você observa que nem todo mundo aqui no y, nesse balãozinho, recebeu seta. O 3, o 1, o 7, eles não receberam setinha. Eles são possíveis valores para serem resultados ali, mas eles não são obrigados a ter uma relação. Então, todo mundo que está nesse balãozinho é chamado de contradomínio. E quem é a imagem? A imagem são os números, eu desenhei mal, gente, desculpa, o 7 tá fora, tá? Perdão, por favor, me perdoa. O negócio, na verdade, deixa eu ver se eu consigo consertar esse desenho aqui. Ó, na verdade, o 7 tá fora, tá? Pronto, 7, suma. Suma daí, seu 7. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar passar um branquinho aqui assim, ó. Esse aqui não existe, tá? Tá horrível, eu não vou corrigir, gente, nesse momento, mas o que vale é a informação falada, tá? Pronto, ficou assim quase bonito. Ó, o 7 não recebeu setinha, então eu desenhei errado aqui antes. A imagem é todo mundo que recebeu uma setinha, uma flechinha, o que você quiser chamar aqui. Então, a minha imagem é formada pelo 0, 2, o 4, o 5. Eita, o 5 também não, hein? Hoje, vou consertar aqui também, peraí, desculpa, ó. 5 também tá fora. Eu poderia fazer outra gravação? Poderia, mas... Ai, gente, dificuldade, né? Vamos lá, você vai pegar o seu computador, vai fazer a sua telinha aí, tampa, esconde aí o 5 e o 7, porque eles não fazem parte, não teve setinha para essas criaturas, né? Não sei onde eu tava com a cabeça na hora que eu fiz isso aqui, não. Vamos lá. Ó, quem é que recebeu setinha? O 2, o 4, o 6, 5 e 7 não recebeu setinha. Eles são intrusos aqui no nosso grupo, tá? Então, ó, 0, 2, 4, 6 e 8. Eles receberam setinhas. Eles sim merecem o título de imagem. Eles fazem parte da nossa imagem. Tudo bem, meninos? Beleza, perdão meu erro aqui na hora que eu fiz esse desenho louco. Lei de formação de uma função. Nós falamos sobre a nosso probleminha em que a lei de formação era 4,80 mais 1,40 vezes x. Eu também escrevi diferente. Um dos primeiros slides eu coloquei 1,40 vezes x mais 4,80. Não importa a ordem que você toma, que você coloca isso, né? Desde que quem está multiplicando pelo x é 1,40, 4,80 só está somando. Não interessa se ele soma antes ou soma depois, tá? A gente pode dizer que essa é a lei de formação. Ela é a forma mais correta para a gente representar todo aquele problema. Para ficar mais bonitinho ainda, você pode trocar o y por f de x. Tá bom? Mas, se você prefere usar o y, tá errado? Não, não tá. Tá bom? Pode ser tanto f de x quanto o y igual a 4,80 mais 1,40 vezes x. Beleza? Valor numérico de uma função. Toda função, por mais
diferente que ela pareça, mais feia na sua cabeça, ela pode ter um valor numérico, e ela tem um valor numérico. Para isso, a gente vai pegar a sua lei de formação e vai trocar o x, a sua variável independente, por algum número, por algum valor. Por exemplo, na nossa situação inicial, se eu troco, por exemplo, o x por 5, o que eu teria? Eu vou pegar, onde eu tenho 1,40 multiplicado por x, eu vou simplesmente trocar ele por 5. Então, 1,40 vezes 5, eu fiz a substituição ali, certo? Onde tinha 5 era f de x com f de 5. Não se preocupe, esse aqui não é o ponto mais importante, tá? Uma confusão comum é a pessoa pegar esse 5 e querer passar para o outro lado, multiplicando, então não tem nada disso. Quando você escreve f de alguma coisa, você não tem que fazer cálculo com esse número neste membro, tá? Apenas no segundo membro da equação é que ele vai fazer continhas. Então, por exemplo, se eu faço 1,40 vezes 5, o que eu tenho? 7. Esse 7, o resultado da multiplicação, soma com 4,80, costuma dar 11,80 aqui. Beleza? Então, o valor numérico da função quando o x é 5, o valor numérico, eu estou querendo falar do meu f de x, do meu y, é 11,80. Beleza? Vamos fazer isso algumas vezes em algumas situações, tá? Raiz ou zero da função. Quando você trabalhou no 9º ano, você fez isso. Quando você trabalhou com equação desde o seu 7º ano, que você trabalha com zero ou raiz. O que é isso? Nada mais é do que o valor que vai zerar a sua equação, a sua função, certo? Basicamente, troca o seu y ou seu f de x por zero. Se você consegue fazer de cabeça, parabéns, parabéns. Se você não consegue, faz continha comigo, tá bom? Então, se eu tenho uma função e eu quero encontrar o seu zero, a sua raiz, eu vou pegar o seu f de x, este bendito, que ele pode estar aparecendo para você como y, e vou trocar por zero, simples assim. Então, olha que bonito que ficou isso. 0 é igual a 4,80 mais 1,40 vezes x. Isso é uma equação. Você quer saber agora quem é o x, então você vai isolar ele. Uma equaçãozinha do 1º grau, bem simples de se resolver. Troquei o 4,80 para o outro lado, ele foi negativo, né? Estava positivo, trocou sinal. E se eu estou querendo isolar o x, quem sai agora é 1,40. E 40 passa para o outro lado, dividindo, e a gente encontra que o seu x deu ali aproximadamente menos 3,43, certo? Para a nossa situação, para a situação do probleminha do taxista, não faz sentido, né? Se a gente estiver olhando para a situação problema, não teria uma quilometragem negativa que fosse zerar aquilo, né? Então, ali no taxista ele jamais receberia um valor zero, né? Mas considerando simplesmente uma expressão matemática, a solução adequada seria essa, né? Muitas vezes a gente poderia sim, dependendo do problema, ter um valor negativo. Então, via de regra, a solução é assim. Pro exemplo do taxista, a gente não vai ter uma situação que o taxista vai receber R$0, né? Só se por acaso a pessoa estivesse andando, voltou no tempo, menos 3,43 quilômetros, né? Coisa impossível, não existe. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Beleza, olha só. Lá na sua página 7, a gente tem essa questão 4, que ela está te falando, considere o A sendo menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 4, o B sendo 0, 1, 9, 25, 36, 81, e a lei y igual a x ao quadrado, que associa x de A com y de B. Represente essa situação por um diagrama. Que é isso? Diagrama é o que está aparecendo aqui na 5, tá vendo? É o que está aqui na 5. Então, você vai montar o seu primeiro balãozinho no A, colocando esses valores, menos 5, menos 3, como se fosse essa representação que está aqui embaixo. Você vai pôr menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 4, primeiro balão.
No segundo balão B, você coloca 0, 1, 9, 25, 36, 81, os números que apareceram aqui. Mas para você fazer a setinha, o que você vai fazer? Você vai jogar nessa função, x ao quadrado. Então, por exemplo, menos 5, coloca ele aqui dentro. Menos 5 ao quadrado dá quanto? Acho que é 25. Então, a setinha vai sair do menos 5 e vai lá para o 25. Menos 3 ao quadrado dá o quê? Faz a setinha. Menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. 3 ao quadrado. 4 ao quadrado. Certo? Vê quanto que dá o resultado de cada um deles. E aí você liga para o valor correspondente. Para você dizer se ele é uma função ou não, faça todos os cálculos. Lembra da regrinha? Todo o valor do A, né, que seria o meu x, todo o valor do A tem que ter um correspondente e apenas um correspondente no B. Não pode ter duas soluções, não pode ter gente sem uma ligação do lado de lá. Vou dar um tempinho para você fazer e agora a gente vai conversar de novo lá pelo fórum, tá? Questão 5. Observe o diagrama abaixo. Ó, tá aqui representado uma função. Ele quer saber quem é o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Domínio é de onde a setinha está saindo. Domínio é formado pelo 5, pelo 6, pelo 7 e pelo 8. Como é que você vai responder isso? Coloca D de F ou simplesmente D igual. Olha lá na questão anterior. Coloca entre chaves, tá bom? Coloca 5, 6, 7, 8. Quem é o contradomínio? O contradomínio é todo mundo que está no B. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembra que contradomínio é CD. Quem é a imagem? Você não vai errar como eu fiz naquela da figura. A imagem é quem recebeu a seta. Tudo bem? A imagem é quem recebeu a setinha. O valor de x para f de x igual a 4. E aí? Você sabe me dizer quem seria? Ó, se a gente quiser analisar, você vai pensar aí sozinho. Qual seria a lei de formação da função que está fazendo um 5 vira 6, um 6 vira 7, um 7 vira 8, um 8 vira 9? Qual seria? O que foi feito com esse x para chegar nesse número? Pensa aí. Pensou? Eu acho que ele está pegando o valor do A, que seria o meu x, e somando mais um, não é? Então, quando ele me pede o valor de x para f de x igual a 4, bom, qual é o número que eu somo mais 1 e dá 4? Teria que ser 3. Então, o x tem que ser 3 na letra B. Existe um 3 aqui? Não, não existe. Mas o valor que a gente deveria ter seria 3. Mas esse número não faria parte da nossa função porque ele não apareceu no balãozinho do domínio, que é o A. O valor de f de x, eu quero saber o meu y quando x é 5. Siga a seta. Ó, o 5 tá aqui, segue a setinha. Pá, cheguei no 6. Então, na letra C, o valor de f de x para o x igual a 5 é 6. Expresse a área S de um retângulo cujo comprimento é o dobro da largura L. Determine o domínio, conjunto, imagem da função definida por essa lei. Pensa comigo, não vou escrever, tá bom? A área S é dada pela largura. Para eu encontrar a área, eu preciso de um retângulo, eu preciso multiplicar o comprimento pela largura, não é? Beleza, a largura é L. O comprimento é o dobro da largura. O dobro é 2 vezes, certo? Então, eu teria L vezes 2L. O que é isso? L vezes 2L. Pode ser 2L ao quadrado? Então, eu tenho S igual a 2L ao quadrado. Acabei de pensar na lei de formação. Quem poderia estar presente no domínio dessa função? Não é para você inventar números. Se eu estou falando de domínio, eu estou falando da minha variável independente, no caso, o L, né, que seria o meu x. O meu x, ele pode ser, por exemplo, 0? Não pode, eu não tenho um comprimento e uma largura nulas. Pode ser um número negativo? Não pode.
Então, seriam números inteiros maiores do que zero, né? Então, na verdade, nem inteiro. Ele pode ser número racional, porque ele pode ser quebrado, né? Então, você pode colocar que são os números racionais não negativos. Então, os meus números racionais estritamente positivos. Lembra disso? Matéria da sua AV1. O conjunto imagem. O conjunto imagem pode ser qualquer número? No conjunto imagem, eu posso ter valores negativos, por exemplo? Será que a área desse retângulo pode ser zero? Pode ser negativa? E aí, quem são os números que estariam nesse conjunto imagem? Vamos para a questão 7. Considere a função f de c em d. Opa! Que é isso, essa representação? Eu tenho uma setinha saindo do C e levado para o D. Então, aqui o C é o meu domínio, é da onde a setinha sai, é o meu X. O D é o meu contradomínio, é onde a minha setinha chega. Imagina aqueles balõezinhos, tá bom? Aqui o C ele é formado pelo 0, 1, 2, 3. O D é formado por 1, 2, 3, 4, 5. Então, imagina setinhas saindo do C e levando no D. Correto? Essa é a nossa ideia quando a gente vem com essa representação. F, dois pontinhos, C, setinha, D. É isso que eu tô falando. Eu tenho uma função que leva o C ao D. Voltando aqui. Considere que S é uma função definida pela lei f de x igual a x mais 1. Calcule f de 0. O 0 é o x. Então, você vai fazer 0 mais 1. Dá quanto? Tchan, tchan, tchan. B, f de 1. Você vai fazer f de 1. 1 mais 1. C, f de 2. 2 mais 1. Quanto que dá? F de 3. 3 mais 1. Quanto é que dá? Difícil, mas eu acredito em você, amor. Você consegue. Vai lá. 8. Seja uma função f de r em r. A função definida por f de x igual a 4x mais 1. Determine. Concentra aqui nessa representação, ó. Da onde a minha setinha está saindo, meu domínio? Eu tenho aqui números reais. Qualquer número, positivo, negativo, decimal, raiz, fração, o que você quiser. E está levando um outro conjunto, também é formado por números reais nos reais. Nós temos aqui uma função definida por essa fórmula. Quando ele me pede para determinar o f de 4, eu vou pegar onde tem um x e trocar por 4. Aqui está acontecendo uma multiplicação, então eu tenho 4 vezes 4. Calcula a multiplicação e soma mais 1. Letra B, f de menos 2. Mesma coisa, troca o seu x por menos 2. Faz 4 multiplicado por menos 2. Quanto é que dá? Resultado mais 1. Cuidado aqui na letra C e D, que a gente começa a ficar com isso um pouquinho mais elaborado. Calcula separadamente. Quem é o f de menos 1? 4 vezes menos 1 mais 1. Quanto é que deu? Pensa aí na resposta. F de 0. Aí se eu fizer 4 vezes 0 mais 1, quanto é que dá? Menos f de 11. 4 vezes 11 mais 1. Quanto é que dá? Você tem 3 resultados. Primeiro mais o resultado segundo, menos o terceiro resultado. Você vai chegar no número final. Letra D, você tem 2 vezes o f de 3. Calcula quem é o f de 3. 4 vezes 3 mais 1. Multiplica por 2. O que você faz? F de menos 3. Troca o x por menos 3. 4 vezes menos 3 mais 1. Vê quanto que dá. E descobre esse resultadozinho final, certo? Questão 9. Determine o domínio de cada função. Eu não sei, eu não quero um número exato, eu não quero que você pense, eu acho que o domínio pode ser tal. Não é para você achar nada, é para você pensar em possibilidades. Quais seriam os valores numéricos que poderiam estar no x, que iriam validar essa equação? Essa equação vai fazer sentido. Por exemplo, na letra A, tem algum número que faz essa função não fazer sentido algum? Não tem. Né? Qualquer número que você colocar aqui é possível de se calcular. Agora, pensa na letra B. Em cima, eu até posso ter qualquer número, mas embaixo, eu poderia ter qualquer número? Não existe fração com denominador zero. Então, aqui embaixo, eu não poderia ter, por exemplo, um menos 3 no lugar do x.
Se eu tivesse aqui menos 3 mais 3, o que ia acontecer? Se ia dar 0 embaixo, não pode. Então, eu posso dizer na letra B que o meu domínio pode ser qualquer número real, exceto o menos 3, ok? C, qualquer número. Letra D, na letra D, é uma raiz. Eu posso ter qualquer número dentro de uma raiz? Não posso. Não posso. Se eu tenho, por exemplo, uma raiz de número negativo, dá certo? Não dá. De jeito maneira, não pode. Deixa eu tentar fazer isso não ficar muito feio. Mas olha só, o meu x menos 8, meu x, não parece um x menos 8, ele não pode ser um número negativo. Ele tem que ser qualquer número maior do que 0. Opa, isso ficou uma inequação. Uma inequação. Como é que você resolve? Pega o menos 8 e joga para o outro lado. Então, você vai encontrar que todos os valores de x aqui tem que ser números maiores do que 8 positivo. Certo? Olha para a letra E. Quais números de x validam isso daqui? Vamos, concentra aqui embaixo primeiro. O x menos 3 está no denominador. Ele tem que ser diferente de 0. Isso daqui é quase uma equação. Gente, desculpa, tá feio, né? Perdão. Ó, passa o menos 3 para o outro lado, como é que ele vai? Positivo, você vai encontrar que o seu x tem que ser diferente de 3. Por que tem que ser diferente de 3? Porque se eu coloco aqui 3 menos 3, vai dar 0. O denominador não pode ser 0 em hipótese alguma. Deixa eu trocar a cor desse negócio. Aqui em cima eu tenho uma raiz. Raiz não pode resultar em um número negativo. Então, eu tenho x menos 1, que tem que ser maior do que 0. Como é que você vai fazer para resolver isso? Ó, pega esse menos 1 e joga para o outro lado. O que você tem? X maior do que 1. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu coloco uma resposta bonitinha? Na letra E, a minha função j de x, o meu x tem que ser qualquer número real maior do que 1 e diferente de 3. Correto? Vamos voltar aqui para a letra F. Nós temos na letra F embaixo uma raiz, mas é uma raiz cúbica. Raiz cúbica admite valor negativo? Sim. Então, diferente das outras que teve raiz, a D e a E, eu posso ter um número negativo aqui embaixo. Eu não posso ter 0. Em cima eu posso ter o que eu quiser, mas embaixo eu não posso ter 0. Então, aqui eu simplesmente teria que o x tem que ser diferente de 0. Questão 10. Determine se existir, nem sempre existe, o zero real de cada função. O que é zero da função? É pegar tudo isso e transformar em 0. Então, por exemplo, na letra A, troca o f de x por 0, você vai ter 0 igual a x menos 3, resolve essa equação. Letra B, troca o g de x por 0, vai ficar 0 igual a x mais 12, resolve essa equação. C, troca o h por 0, 0 igual a 4 menos x. Letra D, 0 igual a 3x mais 18, J. 0 igual a 4x menos 9. F, 0 igual a x ao quadrado. Pegou a ideia? Professora, é só trocar por 0? Aí você resolve a equação, tá bom, querido? Não é simplesmente deixar 0 aqui que morreu, não. Quero saber o valor de x. Quando ele me coloca se existir, é bem possível que tenha item que você não tenha solução. Então, não se assuste, tá? Não se aflige com isso. Para a gente fechar, vamos olhar aqui a questão 11. Dada a função u de x, x mais 1 sobre x menos 2, mais 3 sobre x menos 3, determina. Domínio de u. D de u é domínio, tá bom?
Domínio é o x. Quais valores que o x pode admitir aqui? O x pode ser todo número real, exceto quem? Quem é que não pode aparecer aqui embaixo? Embaixo pode ter 0? Não pode. Então, por exemplo, esse x não pode ser 2. Aqui embaixo pode ser 0? Não pode. Então, esse x não pode ser 3. Como é que eu posso representar isso? Gente, desculpa de novo, porque eu sei que vai ficar feio, tá? Mas, ó, esse domínio, ele pode ser representado por todos os números reais. Todos os números reais, exceto... Como é que você faz o exceto? Menos. Menos quem? Isso é uma chave, tá? Se ficar muito feio. Quem é que não pode estar aqui dentro? O 2 é o primeiro denominador, não é? Então, os números reais, exceto o 2. Vou tentar fazer um ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula é um negócio que é uma parada que é difícil. Não pode ser também um 3, que zera a outra ali, né? Então, ó, olha que gracinha. O meu conjunto domínio é formado por todos os valores dos números reais, certo? Exceto, olha o menos, exceto, estou excluindo o 2 e o 3. Eles não podem fazer parte do meu domínio, beleza? Olha a letra B, U de 0. O que eu quero com isso? Troca o x por 0, aqui, aqui e aqui, que deu? Essa continha aí, tá bom? Troca o U por menos 5. Menos 5 aqui, menos 5 aqui, menos 5 aqui. Beleza? Vê quanto que dá. D, troca o U por 0,2. 0,2 aqui, 0,2 aqui, 0,2 aqui. Faz essas continhas e vê quanto que dá. Tá bom? Uma dica, eu não gosto de trabalhar com decimal, eu prefiro trabalhar com fração. Então, pode talvez ser uma sugestão para você, não é porque você vai ter que tirar mínimo aqui e tal, trabalhar com decimal não é bacana não. Mas siga o seu coraçãozinho. Meninos, estou disponível no fórum. Eu quero que você tente fazer essas questões, ok? E qualquer dúvida, fala comigo lá. Perfeito? Estou tentando ver se eu consigo fazer a videochamada com vocês, também para poder conversar com vocês. Vamos pedir aos céus, vai dar tudo certo, eu vou conseguir ver a carinha de vocês para matar a saudade e responder vocês. Tá? Se não der certo, estou à disposição no fórum. O fórum é a nossa ferramenta eterna. Durante o horário de aula, eu estou te respondendo tudo. Fora do horário de aula, talvez eu demore um pouquinho para te responder. Até porque eu estou com outra turma. Né? Enquanto eu não estou com você, eu estou atendendo outras turmas, então não consigo te responder prontamente. No horário de aula, a minha preocupação é só com vocês, exclusivo de vocês. Então, eu vou te responder na hora. Agora, se eu não te respondi imediatamente, eu vou te responder o mais rápido possível. Tá? Nossa ferramenta eterna de conversa é o fórum. Utilize sem moderação. Tá? Se não deu tempo de você fazer tudo ao longo da nossa aula, fechar até a 11, faz em casa, ok? Em casa é ótimo, né? Tipo, não sai de casa, gente. É em casa mesmo que você vai ter que fazer. Hashtag fique em casa, tá bom, gente? Façam pra mim no horário da tarde. A gente só tem um encontro novamente na semana que vem. Então, nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma, e aí a gente conversa um pouquinho se tiver alguma dúvida nessas questões, tá bom? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus, estudem, tá bom? E não saem de casa. Tchau, tchau, meninos.